Olá, estamos aqui para começar mais uma live da Step You. Seja bem-vinda, Bia. Já já nós teremos aqui os nossos seguidores que estão sempre conosco e também o nosso convidado especial de hoje, o Carlos, já já entrando conosco, para a gente bater um bate-papo muito legal hoje sobre transição de carreira. Então todos sejam muito bem-vindos. Queria pedir para vocês clicarem nesse aviãozinho e convidarem os seus familiares, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, pessoas que você acredita que se beneficiarão de compreender o que é, né, uma transição de carreira de sucesso, quais são as avaliações, os planejamentos, as análises que uma pessoa precisa fazer para pensar na sua carreira. Então, chama quem você acha que vai realmente se beneficiar, viu? O Carlos já entrou aqui, já vou chamá-lo para a gente começar esse bate-papo ao vivo, mas não perde tempo não, já manda o aviãozinho e convida as pessoas para a gente vir aqui para esse papo muito top que a gente vai ter hoje sobre transição de carreira, tá? Não sei se vocês sabem, mas a minha formação como coach que eu fiz nos Estados Unidos, em Santa Bárbara, pelo Hudson Institute of Coaching, o foco deles é trabalhar um modelo de coaching que ajude as pessoas a fazerem grandes e reais transições de vida, né? Para planejar o seu próximo capítulo de vida. Então, eu sempre trabalhei muito também ajudando as pessoas a construírem as suas transições e passarem pelas transições de vida. Então, vou compartilhar aqui. Já já o Carlos vai solicitar aqui, né, para entrar ao vivo. Tô te esperando aqui, Carlos, esperando você solicitar aqui para eu te colocar ao vivo no na nossa live. Manda aí a sua solicitação. E mais uma vez pedindo, né, gente, para vocês convidarem os seus amigos, trabalho e familiares, mandem um aviãozinho. Vamos ter um papo bem legal hoje aqui. Eu tenho certeza que com alguma coisa boa vocês vão sair. Oi, Carlos, bem-vindo. Olá, Bem? Lorena. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Prazer estar batendo esse papo com você, falando sobre esse tema que é tão relevante, né? Eu estava aqui pensando, enquanto via sua apresentação, de que eu acho muito feliz a gente falar sobre transição de carreira no momento atual, porque não só a gente tem pessoas que voluntariamente estão pensando a transição de carreira, né, como uma maneira de explorar potencialidades, trilhar um novo capítulo da sua vida, desenvolver, às vezes, aspectos que ela não consegue desenvolver na carreira atual, como também a gente tem pessoas que involuntariamente, por conta do comportamento do mercado, de todos os desafios que a gente tem vivido, está sendo obrigado aí a se reinventar, né, e pensar numa maneira de seguir sua jornada profissional, mas de uma maneira um pouco diferente de como vinha fazendo até então, né? Então é muito bom estar batendo esse papo nesse momento. Muito bom, Carlos. Realmente, assim, todos nós, em algum momento da nossa vida, somos convidados a fazer uma transição de carreira, né? Então, compreender como isso se dá. E a gente hoje aqui conversando, e você vai trazer a sua experiência de transição de carreira, né? O que isso impactou para você, como você se sentiu, quais foram os cuidados que você tomou. Compartilhar na prática a sua experiência de transição vai ser muito legal para o aprendizado de quem está aqui. Então, mais uma vez, bem-vindo, né? Eu quero reforçar a importância de quem já está aqui na live, convidar outras pessoas para que elas também possam interagir e convidar cada um também de vocês para mandar suas perguntas. Podem postar aqui no chat o que vocês gostariam de saber sobre transição de carreira. Se quiserem compartilhar também ali como é que foi para você a sua transição, que dificuldade você teve, né? Então, são todos muito bem-vindos. A gente espera que realmente seja um momento de reflexões e aprendizados muito válidos para todos vocês, viu? Sejam bem-vindos. Carlos, eu queria que você se apresentasse, apesar de a gente saber, né, que tem muitos aqui presentes que estão sempre conosco, nos seguindo, conhecendo e acompanhando o que a Step You faz. Eu não sei se você já se apresentou e contou a sua história, né? Que eu acho que você tem uma carreira muito interessante, as suas formações, enfim. Conta para as pessoas saberem quem é o Carlos Lacerda, por favor. Vamos começar por aí. Vamos lá.
Bom, eu atuo na área de educação desde sempre, desde que iniciei minha vida profissional, e posso dizer que inicialmente não era o meu planejamento profissional. Logo que terminei a graduação, um ano depois, eu passei para o mestrado numa universidade federal aqui do Rio, e terminando o mestrado, eu fui convidado para dar aula no curso onde eu me graduei. Eu lembro que a primeira coisa que eu pensei era o seguinte, mas será que é isso que eu vou fazer? Será que é ali que eu vou iniciar minha carreira profissional? Eu já tinha feito estágio antes, né? Aquela coisa que a gente faz quando a gente está se graduando, mas o que eu tinha em mente era de seguir carreira no mundo empresarial, no mundo corporativo. Foi sempre o que me atraiu. Eu gostava de ver aquela coisa de vida corporativa, mas eu nunca fui de negar desafio. Pelo Não, mas contrário, peraí, né? mas conta pra gente aí, o que que é esse negócio daquela coisa de vida corporativa? Fala mais um pouquinho do que você via que te fazia ter vontade de entrar para essa vida. Eu acho que o que eu tinha em mente quando eu pensava em vida corporativa, né, e claro que eu estou falando de faz um tempinho já, lá no início, logo depois que eu me formei, era aquela agitação, aquela sensação de estar sempre fazendo alguma coisa, e às vezes a gente tem muito isso em mente por conta até do que a gente vê em filmes, do que a gente vê conversando com pessoas que já estão profissionalmente mais avançadas, né? E eu lembro que me atraía muito aquela ideia de eu fazer algo que fosse ter impacto na vida das pessoas. Eu lembro de pensar, e uma vez eu falei isso para um colega, que hoje em dia até segue uma outra carreira, eu falei assim, imagina o quão interessante é você poder planejar um produto novo e você imaginar o impacto que isso vai ter na vida das pessoas. Claro que a gente sempre quer ter um impacto positivo. Então me chamava a atenção essa ideia de uma entrega que pode contribuir para as pessoas. E aí, como eu falei, né, eu finalizando o mestrado, eu fui chamado, na verdade, para fazer uma palestra no curso onde eu me graduei, fui lá fazer essa palestra, e em seguida, a coordenadora do curso, que tinha sido a minha coordenadora, na época da minha graduação, ela falou, Carlos, a gente queria que você viesse dar aula aqui. A gente acha que não só você tem uma formação acadêmica muito boa, você está fazendo um mestrado numa federal que é excelente, como vai ser muito bom ter um ex-aluno como nosso professor. Eu não pensei duas vezes, eu falei, ok, vamos lá. Vamos ver como é que vai ser isso. E fui. Quando terminou minha primeira aula, a primeira aula a gente nunca esquece, nem sempre isso é positivo, não. Porque a primeira aula deve ser igual ao primeiro show de um cantor. Ele vai preocupado e sai de lá pensando, caramba, será que gostaram da música? E eu saí da primeira aula pensando assim, caramba, então aqui eu consigo também gerar um impacto na vida das pessoas. Naquele momento ali, né, no mundo acadêmico a gente chama muito de momento mágico. Naquele momento ali eu entendi o papel de um professor de auxiliar aquelas pessoas que estavam ali a se construir como profissional. Então foi um momento muito rico para mim. E eu curti muito esse momento. Bom, eu fiquei dando aula durante um tempo, até que um belo dia, essa coordenadora me chamou na sala dela e falou assim, Carlos, olha, isso já tinha um ano e meio que eu dava aula, era pouco tempo. E ela falou, olha, a gente quer te convidar para ser coordenador do curso. E ali, Lorena, foi o primeiro grande desafio que eu tive, porque você imagina, eu tinha 26 ou 27 anos e eu estava prestes a me tornar chefe dos meus ex-professores, que naturalmente eram mais velhos do que eu, que naturalmente tinham muito mais experiência e muito mais bagagem que eu. Uma característica na minha vida profissional é que todas as vezes que me foi oferecido um desafio, eu vim para casa preocupado, pensando se eu ia fazer ou não, como eu ia fazer, e aí eu buscava o que era essencial para eu aprender para poder executar aquilo dali. E nunca neguei um desafio. Aceitei, me tornei coordenador do curso onde eu me graduei, e aí, naquela coisa de coordenação, né, que tem um viés de gestão, eu acabei migrando para a área corporativa da instituição de ensino onde eu trabalhava. E é ali que realmente eu encontrei aquele ambiente que eu te comentei, né? Que eu imaginava de mundo corporativo, de impacto. Uma vez o meu vice-presidente ele falou assim, Carlos, o que te enche os olhos em trabalhar com a educação? Eu falei para ele, o que me enche os olhos é você gerar impacto positivo na vida das pessoas. Deve ser fantástico você trabalhar numa instituição de 1.000 alunos, mas é incrível trabalhar numa instituição de 500 mil alunos, porque a gente está gerando impacto positivo em 500 mil alunos. Então aquilo para mim foi fantástico e aquilo foi sempre um propósito que eu tive. Então eu tive a maior parte da minha vida profissional na carreira executiva, liderando uma área de vendas, de uma unidade de negócio que se tornou com a minha contribuição, a maior unidade de negócio do Brasil
naquilo que ela vendia, naquilo que ela operacionalizava, que era cursos de pós-graduação. E aí, depois de um tempo, né, e aí muita gente compartilha dessa nossa história, por conta da transição, que daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, a gente acabou se aproximando junto com outras pessoas, além da Lorena, que além de minha sócia, é minha prima, e criamos a Step U, também com esse propósito, né, de levar a educação de qualidade para as pessoas. Muito bom. Então, você fez, vamos dizer assim, você fez a primeira transição, né, de acadêmico, de professor, né, para executivo, e agora você fez uma segunda transição de executivo para empresário, né, para empreendedor e também executivo, né, porque você continua com, você tem dois chapéus aí, né? Mas eu queria ressaltar um ponto importante e convidar todo mundo que está aqui me ouvindo para já começar a fazer uma reflexão muito importante, baseada no que eu fui ouvindo o Carlos. Isso me veio para mim, assim, eu preciso compartilhar isso com quem está nos ouvindo. Qualquer que seja a transição de carreira que você pense em fazer, você tem que compreender quem é você, o que é importante para você, quais são os seus valores, o que te brilha os olhos. Porque o que quer que seja que vier, precisa trazer isso para você. Então, o Carlos falou duas coisas aqui que eu anotei, claro que pode ter outros aspectos, mas ele falou o seguinte: eu preciso estar em algo que eu sinta que eu estou impactando na vida das pessoas. Primeira coisa. Então, todas as escolhas que o Carlos fará na vida dele, para as carreiras e as oportunidades que ele for escolher, primeira coisa, ele vai olhar e falar assim: peraí, isso aqui vai me permitir ter esse impacto? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que ele falou aqui é: eu nunca neguei desafios. Isso também é um outro ponto do Carlos, ou seja, o Carlos precisa sentir que ele está sendo desafiado. Então, essa sensação de superação de desafios e o aprendizado que isso traz é importante para o Carlos. Então, eu quero que você reflita aí o que para você é importante, né? Quais são os seus valores? Que tipo de sensação você tem que ter no seu dia a dia, com o seu trabalho, que são a fonte da sua motivação e da sua energia, né? Porque muitas vezes, Carlos, eu quero reforçar isso aqui, as pessoas se baseiam as decisões de transição de carreira simplesmente no curto prazo, que é simplesmente status ou a questão financeira, e elas esquecem que o que vai sustentar essa carreira, a alta performance, a satisfação, é o que você ganha no final das contas com aquilo tudo, é a sensação de completude que você vai ter experimentando os seus valores naquele lugar, né? Então, a primeira coisa é você ter essa clareza. Quais são os seus valores, né? Aí, Carlos, eu queria te fazer uma pergunta, então, de como é que foi emocionalmente, qual o impacto que teve para você essas duas transições, né? Que tiveram para você essas duas transições. Qual delas foi a transição mais desafiadora para você e por quê? Olha, é fantástico essa associação que você fez da minha experiência com uma percepção externa, né? Interessante como a gente tem uma leitura ampla de fatos que quando você está vivendo, sobretudo quando você é muito novo, você não tem essa leitura, você não entende dessa maneira, né? Eu gosto muito de ler, né? Você sabe disso, eu gosto muito de estudar, e eu gosto muito de estudar e ver alguma coisa e pensar assim: isso aqui descreve o que eu estou vivendo, isso aqui descreve o que eu preciso desenvolver. Então, para mim, sempre a aprendizagem foi uma maneira de amaciar esse momento de transição. Eu comentei aqui, né? Minha primeira transição, que foi de professor para coordenador, eu me tornei, de repente, chefe dos meus ex-professores. E, para mim, teve um desafio muito grande por duas razões. Primeiro, foi minha primeira experiência de liderança. O que eu sabia de liderança? Nada. Eu nunca tinha estudado liderança, né? Acho que uma coisa que falta muito nos nossos cursos superiores, na educação tradicional, é desenvolver soft skills. Ninguém te ensina como ser líder, ninguém te ensina como lidar com pessoas, ninguém te ensina como se comunicar bem, mas quando você é jogado no mercado de trabalho, esses serão alguns dos desafios que farão a diferença na sua continuidade de carreira. Então é fundamental. Então, quando eu me tornei chefe dos meus professores, eu pensei o seguinte: meu Deus, eu vou lidar com pessoas com mais experiência e com mais idade. O que eu vou fazer para conseguir lidar bem com esse desafio? Aí eu fui estudar. Eu fui estudar, fui entender, fui buscar informação com quem já sabia, conversei com muita gente, vi muita coisa pela internet.
Uma coisa que eu lembro que me chamou muito a atenção na época e que eu busquei praticar e pratico até hoje é como se comunicar com o seu interlocutor. Né? A comunicação ela tem que estar muito associada ao tipo de interlocutor que você tem. E isso foi fantástico naquele momento, fez muita diferença. Agora, a minha segunda transição, e aí respondendo diretamente a sua pergunta, ela foi muito mais impactante. Porque de professor para coordenador, você ainda está no âmbito da educação no dia a dia acadêmico, né? Quando eu saí da coordenação e fui para um cargo de gestão, era 100% operação. Era 100%, vamos dizer, planilha, reunião, indicadores e uma equipe muito robusta. Eu tinha uma equipe espalhada no Brasil inteiro, tinha pelo menos uma pessoa em cada estado, ou seja, um grupo muito grande. E aí eu tive um desafio enorme, exercer aquela liderança à distância e de conseguir manter esse time unido, gerando resultado, independente de estar literalmente sob os meus olhos, porque não estaria. E aí foi um momento. Foi um momento que eu tive dias de chegar em casa e pensar: será que eu fiz certo? Será que era o momento de eu aceitar esse desafio? Eu pensava assim: olha, essa frase não é nem minha, essa frase é do meu vice-presidente. Ele dizia o seguinte: se te escolher, quem te escolheu não é bobo. Quem te escolheu sabe que ou você já tem condições de exercer, ou você tem condição de desenvolver aquilo que é necessário para exercer essa função. E aí, mais uma vez, coloquei a preocupação no saco e fui estudar. E foi um processo de crescimento, um processo de desenvolvimento e um processo de muita escuta, né? Da minha equipe, das equipes ao redor. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo papel que pessoas ao meu redor exerceram. De, às vezes, no final de uma apresentação, no final de uma reunião, falar: Carlos, olha, isso aqui foi excelente. Agora, isso aqui, eu tenho uma queridíssima amiga da época do trabalho, o nome dela é Beth Moura, não sei se ela está assistindo a gente, não consegui ver todo mundo que estava entrando, que eu lembro de uma das primeiras reuniões minhas como gestor nacional, que ela me chamou e falou assim: Carlos, você fala muito bem, a apresentação foi ótima, mas você fala muito a palavra eu. Fala mais nós e menos eu. Eu falei: opa, tá aprendido. Tá aprendido. Agora, daqui em diante, eu vou me policiar para exercer efetivamente um papel de integrar as pessoas. Porque eu sozinho aqui não faço nada. Então, esses desafios foram muito grandes no momento de transição. Mas foi muito prazeroso. Muito prazeroso. Muito bem. Mas também tem aquele lado da ansiedade, né, Carlos, de Tem. você estar diante. O que eu achei legal, e aí eu quero até destacar aqui para quem está nos ouvindo, como você lidou com essa sensação, né? Que é uma sensação natural. Então, antes da gente continuar e eu compartilhar esses passos que eu já estou notando aqui do que eu estou ouvindo do Carlos, eu quero lembrar, cada um de vocês, manda o aviãozinho, convida quem perdeu o emprego ou está reclamando do emprego, ou então está pensando em empreender, em abrir um novo negócio, chama essa pessoa para a nossa live, porque nós vamos falar de tudo isso aqui, gente, de como lidar com essas escolhas, com esses momentos de transição e quais são os passos importantes para que cada pessoa faça uma boa escolha e consiga ter êxito e ter satisfação nessas mudanças de vida, né? Então, assim, a gente falou de um aspecto inicial, que eu posso dizer que é o primeiro passo, né? Que é entender os seus valores, né? Entender, então, quem é você, o que, que você valoriza, o que, que você deseja para a sua vida. Esse é o primeiro passo. O outro passo importante que você trouxe aqui da sua experiência foi estudar, né? Estudar o que, que aquela nova oportunidade, aquela nova situação de carreira te exigia. Então, qual novo aprendizado você precisava conseguir ali para conseguir performar? Segundo ponto, né? Então, para a transição de carreira, isso também é importante. Terceiro, lidar com as preocupações, né? Então, lidar de uma maneira otimista, positiva, entendendo, como o Carlos comentou ali, né? Quer dizer, ele chegou a questionar, será que isso é para mim? Mas aí ele falou, mas peraí, eu nem experimentei o suficiente ainda, já estou concluindo que não é, né? Então, existe um tempo para as coisas amadurecerem na vida da gente, né? E hoje em dia, muitas pessoas são, né? A maioria das pessoas é muito imediatista, quer o resultado muito rápido. Isso não acontece em nenhuma carreira, né? E o outro ponto que eu anotei aqui, já fica o quarto ponto, gente, é buscar mentores. Então, pessoas à sua volta, o Carlos citou aí no caso dele, que são pessoas que vão compartilhar a sabedoria delas, a visão que elas têm de você, a visão que elas têm desta oportunidade para te ajudar a seguir. Então, imaginemos uma pessoa que decide empreender. Nunca teve negócio na vida
e decide empreender, né? Vai ter muita frustração, porque empreender é algo bastante complicado, desafiador. Tem muitas coisas positivas, mas é desafiador. Se você que quer empreender tiver condição de ter um mentor, de ter alguém que é empreendedor, que pode compartilhar com você a experiência, te ajudar a lidar com as preocupações, com as frustrações, isso vai ser muito mais fácil e você vai conseguir, com certeza, ter mais êxito, né? Porque assim, a gente pode transitar de carreira de várias formas. A gente pode mudar de empresa, isso é uma forma de transição. A gente pode mudar de área. Então, por exemplo, eu conheço gente que era financeira e falou: odeio finanças, não quero mais saber de finanças, eu quero saber de marketing. Ou um advogado que formou em advocacia e fala: não quero mais ser, formou em direito, não quero ser advogado, quero fazer outra coisa da minha vida. Então, você pode mudar de área na empresa, você pode mudar de empresa, você pode deixar de ser executivo para ser um consultor, ou você pode deixar de ser um funcionário para montar um negócio, né? Então, hoje em dia, com o marketing digital, muita gente está fazendo experiência com negócios digitais. Então, tem muitas oportunidades de transição de carreira para nós, até porque a gente já sabe que com esse aumento da nossa expectativa de vida, a gente vai ter várias carreiras ao longo de uma vida. Né? Antigamente a gente tinha aquela visão assim: eu vou me formar e para o resto da minha vida eu vou fazer a mesma coisa. Isso não é mais a realidade da nossa geração, né? Quem está aqui hoje é nós e também os nossos filhos, já é uma outra realidade. A gente vai poder ter várias carreiras ao longo da nossa vida porque a nossa expectativa de vida aumentou, né? Então acho que esse é um ponto importante. Carlos, quais que foram os gatilhos para essas transições? O que te motivou a fazer essa mudança nessas duas, nas três, né? Na verdade, que você está contando de 3 momentos de transição de carreira que você vivenciou. Pois é interessante isso que você estava falando, estava me fazendo pensar sobre esses gatilhos, né? Sobre aquilo que te desperta a querer sair do lugar. Porque a ideia ou a vontade de empreender, isso é uma coisa tão importante da gente esclarecer para todo mundo. Você pode ser um empreendedor dentro da empresa que você está trabalhando, né? Inclusive tem um nome para isso, a ideia de intraempreendedorismo. Eu acho que o que sempre me alimentou e me criou um propósito que me fazia diariamente atuar como executivo era essa percepção de solo fértil. Eu acho que o primeiro gatilho que me fez repensar aquele caminho foi quando esse solo deixou de ser tão fértil. E aí, claro, eu não quero dizer que isso seja uma responsabilidade ou uma atribuição exclusiva da empresa. Eu acho que o profissional é importante que em determinados momentos ele faça uma reflexão e entenda o seguinte: será que o que eu quero dar profissionalmente é o que essa empresa precisa receber profissionalmente? Será que a gente está em sintonia? E em determinado momento eu me vi nessa equação. Eu falei: olha, tive uma experiência corporativa longa, de sucesso, porque eu era responsável por uma área, que era a área responsável pela ampliação da base de clientes. E essa empresa, essa unidade de negócio, se tornou a maior do Brasil. Eu falei: e agora? O que vem daqui para frente? Claro que, além disso, há uma série de fatores internos, externos, mercado, liderança. Liderança tem um peso tremendo, né, em como você se sente em relação à sua função atual. Mas aí eu vi o seguinte: eu preciso de solo fértil para poder plantar de novo. E essa percepção de buscar um solo fértil me fez começar a desenhar outros planos. Muita gente fala: tem um plano B. Eu pensava no plano B, no plano C. É claro que a gente nunca quer perder algumas conquistas que a gente tem na vida, e uma delas é a condição financeira e o conforto que você conquista com o seu trabalho, porque nada é gratuito. Mas isso deixa de ser o mais importante quando esse solo deixa de te trazer de volta aquilo que você planta. Então, para mim, o grande gatilho foi esse, foi olhar o meu cenário e pensar: eu preciso de um espaço novo. Eu preciso desenvolver coisas novas e que hoje essa empresa já não tem condição de me prover. E problema zero com a empresa. Problema zero. A empresa tem o seu beabá para fazer. Então eu fui buscar novas possibilidades, novas condições de trabalhar e de exercer a minha função como um profissional que carregava essa bagagem, né? Então eu penso sempre, quando alguém me pergunta, né, Carlos, que momento que eu devo repensar minha carreira? Eu acho que você tem que olhar para dentro do seu trabalho, dentro do seu dia a dia profissional e pensar o seguinte: eu estou satisfeito?
Eu encontro uma sinergia entre o que eu estou disposto a fazer e o que a empresa demanda de mim? Se a resposta é positiva, então talvez você ainda tenha muito para empreender internamente. Se a resposta é negativa, talvez seja a hora de você começar a buscar outras possibilidades. É. E eu acho que tem a ver com, principalmente com a questão dos valores, né? Por isso que o autoconhecimento é tão importante, a gente saber o que é importante para nós. Uma coisa que você falou aqui, Carlos, que também faz parte do seu roteiro de valores, né? É sentir que está em solo fértil. Veja só, você já falou 3 coisas super importantes sobre você. Você precisa você precisa sentir que você está fazendo algo que tem impacto na vida das pessoas, algo que te desafia a crescer e a experimentar essa autorrealização, e sentir que você está em solo fértil, ou seja, que você está num lugar que você tem como contribuir, né? Que você vai contribuir e que aquilo vai trazer de volta algo para você. Então, quando a gente tem a clareza do que é importante para nós, aí a gente deve começar a fazer essa checagem. Então, aquilo que é importante para mim, eu consigo experimentar isso nesta oportunidade, né? Então, vou dar o meu exemplo aqui agora. Uma coisa que é extremamente importante para mim é liberdade e autonomia. Isso sempre me motivou. Eu comecei a minha vida profissional muito cedo, muito jovem, né? Muito jovem eu já trabalhava. Mas o meu primeiro emprego formal mesmo foi aos 18 anos, quando eu passei num concurso público federal. E eu era servidora pública federal, aos 18 anos de idade. Então, assim, enquanto esse é o sonho de carreira de muita gente, por quê? Porque realmente era uma remuneração alta, um monte de benefícios, uma condição de estabilidade, eu estava ali me sentindo infeliz. E eu me sentia infeliz naquela oportunidade, mesmo tendo todo aquele aparato ali de remuneração, de benefícios, de estabilidade. E eu falava, o que está acontecendo comigo, gente? Será que eu sou uma pessoa muito insatisfeita, que eu não sou uma ingrata, não devia estar agradecendo a Deus por ter uma oportunidade dessa aos 18 anos? Claro que eu comecei a sentir isso mais depois de uns 2, 3 anos ali, né? E aí eu percebi que aquela oportunidade, ela não me possibilitava vivenciar os meus valores. Eu não me sentia contributiva, eu sou uma pessoa que eu preciso muito sentir que eu estou contribuindo para algo maior. Eu não sentia que eu tinha liberdade e autonomia, porque as sugestões que eu dava, eu me formei em administração aos 21 anos, as sugestões que eu dava, eu via assim, isso aí não se aplica aqui, se aplica só lá na vida das empresas privadas, no público não se aplica. Então, imagina, eu me frustrava com aquilo que é o mais importante para mim, que é sentir que eu podia contribuir, sentir que eu podia ter autonomia, liberdade, crescimento. Por que eu precisava ficar ali? E aí eu decidi, né, aos 22 anos de idade, pedir exoneração, aliás, 23, pedir exoneração e montar a minha empresa. Essa foi a minha transição de carreira. E ela foi árdua, porque vocês imaginam que as pessoas mais próximas a mim falavam assim, você é louca? Você vai abrir mão de um cargo público federal para abrir um negócio que você não sabe nem onde é que vai dar? E eu respondi, sabe o quê? Mais louco é quem me diz que não é feliz. O pessoal falou assim, ela é louca mesmo, né? Então vai cantar. Mas olha, eu nunca me arrependi. Você sabe muito bem, você me conhece bem. E sabe que nem por um instante. De vez em quando eu tenho pesadelo que eu estou trabalhando lá ainda. Gente, eu adoro as pessoas que estavam lá. Meus amigos que eu fiz lá. Mas eu, profissionalmente, eu não conseguia ser, né, a pessoa que eu sou hoje, aquilo que eu realizo hoje. Então, eu precisei também, e esse é um ponto importante que eu quero trabalhar com vocês aqui, é impossível a gente fazer transição de carreira sem risco, né? Tem gente que fica assim, não, quando eu tiver total segurança, aí eu vou fazer uma transição de carreira. Isso não existe, isso não acontece, né? Como é que você vê isso, Carlos? Conta para nós aqui como é que foi lidar com essa situação de falar, eu vou abrir mão de uma carreira de executivo numa empresa sólida, em que eu tenho já uma história para fazer um movimento de, sei lá, ir para onde? Porque quando você saiu porque você decidiu sair e você não tinha nada muito claro na sua frente. Então, você foi extremamente corajoso nesse movimento. Conta para nós essa sua experiência. Você tocou num ponto importantíssimo, essa questão da autonomia. É claro que a autonomia é uma coisa que todo profissional preza muito. Mas a autonomia, ela precisa estar acompanhada de maturidade e de responsabilidade.
Quando você, profissional, tem ciência da sua maturidade, da sua responsabilidade sobre o que você faz, e você perde a autonomia, aquilo é muito ruim. A sensação que você tem de policiamento num ambiente onde você sabe o que você tem que fazer e você entende a sua responsabilidade, isso é matador para uma perspectiva de crescimento e de manutenção de onde você está. Isso para mim foi uma percepção importante que eu tive. Eu falei, eu preciso voltar a exercer uma autonomia para ver algo diferente crescer. Então aquilo, não existia nada mais pesado nessa balança que me pudesse me fazer refletir sobre ficar, alguém falou aqui, zona de conforto, né? Sobre ficar numa propensa zona de conforto. Porque, de fato, né, se você sabe fazer alguma coisa, você faz bem, e você está tranquilo com o seu propósito, com os seus valores, você passa a marcha e vai embora. Só que há um risco enorme de você cair numa zona de conforto. E aí, em algum momento, vem algo e te sacode e fala assim, mas espera aí, é isso que você queria? Você queria só conforto? Você queria só sentar, passar a marcha e ir embora? E isso gera um incômodo muito grande. Graças a Deus. Que bom que a maior parte das pessoas tem esse incômodo. E aí, vindo para a última transição, né? Quando eu saí dessa empresa, e foi um momento muito alinhado entre eu e a empresa, entre inclusive pessoas que estavam ao meu redor, eu olhei para o mercado e pensei o seguinte, eu quero autonomia. Eu quero poder escolher com quem eu quero estar, o que eu quero fazer. E uma das principais vantagens de empreender, é uma vantagem, no entanto é inerente ao risco, como a Lorena falou, o risco faz parte, é você estar sempre testando e tentando alguma coisa. Eventualmente você vai ter dias que as coisas não vão funcionar, mas você não teria o ônus do erro se você não tentasse. Eu acabei de sair agora, eu estava antes da gente entrar aqui numa outra reunião online, em que estava se falando muito sobre isso. Tem muita gente que reclama do buraco do queijo suíço, mas você só tem o buraco do queijo suíço se você comer o queijo suíço. Então você nunca vai sofrer o ônus se você não se expor ao risco. Então a atividade do empreendedor, ela é de risco, ela é de muita tentativa, e aí vem o papel de um mentor, vem o papel de entender outras pessoas que já passaram por isso, porque ou você se expõe ao risco, ou você vai ficar sempre naquela zona de conforto, né? Então, buscar esses espaços, saber com quem você deve estar, se rodear de pessoas com um propósito semelhante, isso faz toda a diferença, né? Para quem, porque é claro que, sobretudo na realidade brasileira que a gente vive, né, que tem uma série de características que impactam diretamente no dia a dia de um profissional, mas a gente sempre se preocupa, né? Você sai de um cenário em que todo dia 5, dia 6, entra um valor na tua conta. E você vai para um ambiente onde essa remuneração vai estar diretamente ligada à sua performance. E aí você pensa, será que eu tenho uma performance para ir brincar sozinho no play? Então você começa a fazer muitas reflexões. E aí eu volto a dizer, né, não é porque eu sou da área de educação, mas eu preciso reforçar isso. Aprenda, busque informação, não vá jogar alguma coisa sem entender as regras, sem entender o que você pode e o que você não pode fazer. É isso que encurta o caminho, né, Lorena? Entre o risco e o sucesso. Eu vejo assim, o risco é proporcional ao ganho, né? Então, e o ganho, eu não estou falando aqui só de ganho financeiro, gente, porque o ganho pode ser o ganho emocional, o ganho de saúde, né? Muitas vezes a gente vai fazer transição de carreira, porque você quer uma... Ontem mesmo eu estava entrevistando alguns profissionais, porque eu estou contratando 2 profissionais novos para a minha empresa, eu estava entrevistando ontem. E aí eu entrevistei uma mulher, uma executiva, que ela ficou muitos anos numa grande empresa, e ela falou, olha, para mim chega, eu não quero mais ter essa vida, ter essa rotina de ficar viajando demais, mais da metade do mês fora de casa. Eu quero realmente um ambiente de trabalho em que eu possa estar com a minha família, que eu possa ter uma rotina de vida para eu cuidar da minha saúde. Quer dizer, também isso é motivo da gente fazer transição, né? Então, essa coisa de cuidar de si, de ter mais equilíbrio, isso tem movimentado muitas pessoas para fazer mudança. Então, acho que esse é um princípio, gente, importante, que o bônus ele também é proporcional, né, ao risco que você vai correr. Não tem como a gente deixar de abrir mão de alguma coisa. Então, também é importante saber disso. Em todas as transições, sempre a gente vai ter que fazer o que a gente chama em inglês de trade-offs. Então, o que você vai abrir mão para ter alguma outra coisa que você queira? Né? Você pode abrir mão de A pelo B.
O que não dá é aquela ilusão, não, eu vou ter tudo que eu quero. Não, não tem tudo, né? Se você empreende, você abre mão da segurança. Porque você sabe que você vai ter, como o Carlos colocou, vai ter que depender de você mesmo. Agora, tem um ponto-chave, né, que eu quero que o Carlos fale já para nós aqui, que é como é que você se prepara para uma transição. Porque, veja bem, o Carlos se preparou, né? O Carlos tinha condição de fazer essa transição. E eu acho que esse é um ponto-chave. Porque um convite que eu sempre faço como coach é: você está se sentindo em condições de fazer uma transição dessa? Né? Você criou um ambiente para que você possa fazer uma transição? O que significa isso, gente? O ambiente, eu quero dizer, financeiro, eu quero dizer apoio da família, né? Eu quero dizer o tempo necessário para você fazer também esse processo de aprendizado que você vai ter que fazer, né? O tempo necessário para aquilo. Então, vejam que para a gente fazer uma transição, a gente também precisa passar pelo processo de planejamento. Não é uma coisa intempestiva. Da noite para o dia, estou com um saco cheio do meu chefe, vou amanhã pedir demissão. E se acho que Deus quiser, vamos rezar, porque Deus há de me prover, sabe? Não é isso, né, gente? Então, tem um planejamento e tem criar essa condição de você passar por uma transição com equilíbrio. Claro que depende muito da fase da sua vida, quem é solteiro, quem é casado, quem tem filhos, né? Isso tudo também impacta em quão demorada tem que ser essa preparação. Mas compartilha, Carlos, qual foi a sua preparação para essa transição? Olha, excelente a sua colocação. Se há uma coisa que eu acho que não pode ser de jeito nenhum, é intempestivo. Não pode ser por impulso. Você não deve, talvez em modo geral, né? A gente nunca deve tomar grandes decisões em momentos de fúria. A gente nunca deve tomar decisões impactantes em momentos de tensão. Primeiro porque parte do seu cérebro não está levando em consideração todas as partes. Parte do seu cérebro está levando em consideração só o que é o oposto daquilo que você está sentindo naquele momento. Então você não está sentindo a totalidade. Então é fundamental, nos momentos de maior tranquilidade, você avaliar. Mas a gente pensa assim, poxa, mas no momento que eu estou tranquilo, será que eu quero mudar? Ah, isso aí é um ponto importante. Se você acha que você quer mudar, deixar sua empresa, ou mudar de profissão, ou tentar um novo caminho, só nos momentos de fúria, só nos momentos de maior tensão, talvez você não queira fazer a transição. Talvez você precise só resolver questões ligadas ao conflito, resolver problemas de comunicação com as pessoas que trabalham com você, eventualmente se preparar para trazer mais resultados, já que você está sendo questionado. Agora, se mesmo nos momentos de tranquilidade, aquele dia que você volta para casa pensando, hoje foi um excelente dia de trabalho, no entanto, ainda assim eu gostaria de seguir outro rumo. Aí eu acho que é o momento de você levar em consideração esse seu pensamento. Esse seu pensamento não é por impulso, ele está inerente ao seu dia a dia. E eu lembro que, claro que cada um tem uma maneira de conduzir isso, né? Provavelmente tem até métodos para conduzir isso, mas uma das coisas que me deixou tranquilo foi quando eu conversei com uma pessoa que eu tinha 100% de confiança dentro da empresa. Eu virei para essa pessoa, que inclusive era o meu vice-presidente, eu tinha e tenho uma admiração muito grande por ele foi um grande professor de liderança que eu tive, e eu falei para ele, olha, eu entendo que eu já dei o que eu podia dar aqui. Eu entendo que eu já estou pronto para uma mudança. Se essa mudança for uma mudança de grande porte dentro da empresa, talvez eu encare o desafio. Não tô fechando essa porta, não. Mas eu não estou descartando a ida para o mercado. Porque eu acho que o meu meio ambiente aqui, ele já não comporta mais as minhas expectativas. O dia que eu falei isso para ele, olha, entre o dia que eu falei isso para ele e a minha transição de fato, foram 1 ano e meio a 2 anos. Eu penso pensar, nossa, 2 anos? Por quê? Porque aí começa todo esse passo a passo que a Lorena trouxe, que é muito importante. Aí eu comecei a olhar para o mercado, entender quais eram as possibilidades. O que eu vou fazer? Eu vou tentar migrar para uma outra empresa? Eu vou abrir minha própria empresa? Eu vou trabalhar como consultor? Para eu, em cada um desses caminhos, eu sou muito, a Lorena sabe, né? Eu sou muito visual. Então eu lembro de pegar um pedaço de papel enorme, colocar 3 caixinhas. Outra empresa, empreender, ser consultor. E pensar o que eu tinha que fazer para essas 3 caixinhas. Para empreender, o que eu tenho que fazer? Então, eu tinha ali uma árvore descendo. Para ser consultor, o que eu tenho que fazer? Outra árvore descendo.
E aí eu fui, sabe quando você vai juntando as peças? Até que você chega num ponto que você pensa assim, a árvore está estruturada, cheguei na raiz. Eu sei onde eu quero chegar e cheguei na raiz. Eu sei o que eu posso fazer e o que eu preciso fazer para chegar lá. Papel da educação, as pessoas, o network que eu precisava ampliar para poder chegar a esse objetivo, né? E aí chega um momento que você sabe que você está preparado, né? Aí você se enche de ar no peito, você se enche entre aspas, tranquilidade e pensa assim, pronto, agora está na hora já de tocar essa transição, porque não há nada mais que me surpreenda, né? No sentido de algo que eu não esteja preparado. Claro que você mapeia tudo, mas ainda assim pode ter algo de fora. Mas vamos dizer, os grandes elementos, né, os macroelementos, eles já estavam no meu campo de visão. Então esse foi um processo para mim de 2 anos, mas um processo... Por que eu digo que não pode ser no momento da impulsividade? Porque se no primeiro momento que eu tivesse esse pensamento, eu fizesse a transição, eu não ia estar preparado, não ia saber para onde eu iria, eu não ia saber qual caminho eu tinha que tomar. Sabe, se você sabe que você quer ir para um lugar, você precisa saber que lugar é esse. E no meu primeiro momento, eu não sabia que lugar era esse. Né? Você não pode entrar dentro de um carro e pensar, me leva para qualquer lugar. Quem vai dirigir é você, né? Então foi muito rico esse momento. Foi de uma aprendizagem inigualável esse momento. Muito bom. Tem um ponto que eu acho que é assim essencial, né, para quem está aí pensando numa transição, mas não se sente ainda com condição de decidir, que é a experiência de possibilidades, né? Então, antes de você fazer dar um passo de falar, pronto, vou sair dessa empresa ou vou abrir uma empresa, enfim, antes de você tomar a decisão, você lidar com a experiência do que seria para você essa nova carreira. Porque tem muita expectativa irreal, né? Então tem muita expectativa irreal das pessoas sobre facilidade das coisas. Uhum. E tem uma coisa que você falou que é bem importante, né? Se você, às vezes vale a pena a gente refletir se a questão não é só um conflito na organização, se não é algo que você tem que trabalhar. Eu digo o seguinte, quando você se transforma, quando você faz a sua parte, provavelmente você vai ter mais clareza para saber, peraí, eu já fiz tudo aquilo que me cabia dentro dessa situação que eu estou. Eu fiz o meu melhor, eu me transformei, eu me desenvolvi, eu aprendi. E mesmo assim eu continuo sentindo que não está me preenchendo naquilo que é mais importante nos meus valores. Então, realmente, este ambiente não tem mais nada para me dar. Eu preciso realmente começar algo novo, né? Mas sem expectativa real de que você vai rapidamente conseguir o que você quer. Então, como empreendedor, quantos desafios não estão na vida do empreendedor, né? Lidar com as questões burocráticas, lidar com a concorrência, lidar com a incerteza do mercado. Olha o que o empreendedor está passando, né? Com exceção de alguns setores que nessa pandemia estão a mil, uma grande parte dos empreendedores está sofrendo nesse momento. E talvez está falando assim, eu não quero mais saber de ser empresário, eu quero ser funcionário, eu quero ter o meu salário garantido no final do mês, porque talvez não queira mais passar por aquilo. Então, experimentar, dar pequenos passos, né? Vou dar um exemplo aqui. Imagine que você é um colaborador, é um funcionário de uma empresa e você está pensando se realmente vale a pena empreender. Talvez você gostaria de ter seu próprio negócio, né? Então, a pergunta é, como é que você poderia experimentar sem fazer a transição, né? Então, talvez fazer um estágio aos finais de semana ou à noite em alguma empresa para você estar ali naquele ambiente e entender melhor como é que o dia a dia de uma empresa funciona para quem tem que tomar decisão, estudar sobre aquele segmento que você está olhando, está interessado. Então, essa experiência, estar naquele ambiente e sentir aquele ambiente vai te ajudar a quebrar algumas expectativas irreais. Porque tem gente, Carlos, que é assim, eu gosto de vinho, eu amo vinho, então eu vou abrir uma loja de vinho. Entende? E aí ele vai para a loja de vinho, ele vai se frustrar, porque ele tem que comprar, ele tem que vender, tem que fazer marketing, tem que fazer o financeiro, ele tem que contratar funcionário, não para ninguém, e etc, etc. Ele fala, não é isso que eu quero e não sei o que eu quero da minha vida. Não, peraí, você gosta de vinho, isso é uma coisa. Agora, gostar de ser empreendedor
de lidar com toda a diversidade que o empreendedor é convidado, é uma outra competência, né? Então, claro que se a pessoa gostar da vida de empresário e, ao mesmo tempo, gostar do vinho e quiser abrir uma loja de vinho, a chance disso dar certo é muito maior. E eu sempre recomendo que a gente procure, se a gente quer empreender, ou mesmo trabalhar como executivo, ou como consultor, que a gente busque áreas que a gente sente que tem afinidade. Porque, ó, nós dois aqui, a gente adora viajar. Mas você quer ser dono de agência de viagem? E ficar lidando com remarcação de passagem? Imagina na pandemia. O que esse povo teve Nossa que fazer? Senhora, de Né? jeito nenhum. Então, assim, eu acho que essa coisa que você falou agora, do planejamento, isso tem que ser encorpado com experiências e também, gente, com alinhar as suas expectativas, né? Porque as expectativas têm que ser reais, têm que ser possíveis. Acho que isso é um ponto bem importante também, alinhamento de expectativas. Como é que é isso para você? Porque você fez agora uma transição de uma carreira de executivo para empreendedor. Com certeza você já teve algumas expectativas aí questionadas, né? Frustrações com certeza podem ter surgido, porque faz parte. Como é que você está lidando com isso e quais esses obstáculos iniciais que você está percebendo pós-transição? Como é que você está lidando com eles? Lorena, travou aqui, mas eu acho que eu peguei a sua pergunta. Primeiro, eu queria dizer uma coisa que você me lembrou. No meu último ano de empresa, eu queria fazer alguma coisa como hobby para poder aliviar um pouco a mente. Aí eu fui fazer um curso de gastronomia, porque quem me conhece sabe que eu adoro cozinhar. E eu lembro que eu pensei o seguinte, eu vou fazer esse curso de gastronomia, vou comprar uma pousada no interior da Bahia, numa praia, e vou abrir um restaurante. Quando eu comecei a fazer o curso de gastronomia, eu falei, o quê? Tem que se preocupar com isso, com aquilo, tem logística disso, tem coisa que só pode vender durante um dia, que a validade é de um dia. Eu falei, opa, tem uma grande diferença entre gostar de comer e gostar de ir para a cozinha, fazer comida para sua família e empreender em comida. Então você tem toda a razão, não é porque a gente gosta de vinho que eu estou preparado para abrir uma empresa de vinhos. Então, e aí fazendo gancho para o que você me perguntou, quando a gente conversou e topamos em juntos em empreender com a Step U, uma coisa que eu lembro que até a gente conversou e para mim soou muito bem foi o seguinte, a gente está familiarizado e entende o papel da educação. A gente gosta de educação e a gente sabe o que a educação significa enquanto produto, porque quando a gente empreende, né, quando a gente é empresário, a gente tem um produto para vender, seja ele um produto físico, seja ele um serviço, e também enquanto elemento valorizado pela sociedade. Então há uma conexão, né, entre quem quer entregar alguma coisa e quem quer consumir alguma coisa. Então isso traz, de certa forma, uma tranquilidade. Eu acho que fazendo esse paralelo para o vinho e para a gastronomia, deve ser semelhante àquela pessoa que cresce numa família de donos de vinícola e ele se sente muito à vontade de continuar o negócio. Então, quando a gente pensou, vamos fazer alguma coisa no ramo de educação, vamos empreender para levar a educação de qualidade para as pessoas, isso para mim é uma frase marcante, eu falei, vamos, porque é isso aí, esse aí é o propósito que nos move, né? É isso aí que faz a gente olhar para os desafios de todo dia, e são muitos. A pessoa que está empreendendo não pode jamais pensar que ser dono, ser CEO é sinônimo de conforto, porque não é. Se você não colocar o seu suor ali, o negócio não anda. Mas é isso que dá esse prazer, né? E essa vontade de continuar. E aí buscar pessoas que tenham essa sinergia, né? Seja diretamente através de uma sociedade, seja através de uma mentoria, seja através de conhecimentos por um curso rápido, um curso de longa duração, mas isso vai fazendo a gente ter mais força, né? Para romper as barreiras de todo dia, né? Muito bom. E como é que você driblou? Ou como você dribla esses obstáculos iniciais logo após a transição, que sempre vão surgir? Olha, não tem mistério. É estudar. É você se debruçar sobre conteúdo. Se você vai exercer sua primeira liderança, você precisa aprender o que um líder precisa fazer. Se você vai vender, você precisa saber como vender. Se você vai operar canal, você tem que fazer odontologia. Não existe a possibilidade de você exercer uma função bem sem conhecimento naquela função. Não existe. Tá? Eu quero que alguém me diga, não, essa pessoa aqui não sabia nada sobre isso e fez bem. Não tem como, gente. Porque o conhecimento técnico é o que faz você se alfabetizar a uma profissão.
E o conhecimento não técnico, né, o comportamento, as competências, é o que faz você se destacar naquela profissão. Eu acho que uma faculdade, eu faço muito esse paralelo. Uma faculdade, para mim, é como uma classe de alfabetização. Na nossa época se chamava CA, não sei como é que se chama hoje. Então, para mim, uma faculdade é o CA, é o que te ensina a ler e escrever naquela profissão. Agora, o que você vai fazer com essa habilidade de leitura e de escrita são outros conhecimentos que vão fazer. A maior parte das pessoas sabe ler e escrever, mas quantos são ganhadores do Nobel de Literatura? Poucos. Por quê? Porque a habilidade por si, ela não é o suficiente. A gente tem que buscar conhecimentos complementares que vão transformar essa habilidade em algo que faça diferença na vida das pessoas e na sua vida. Se você tem equipe, então a sua responsabilidade é muitíssimo maior. Porque o seu comportamento, as suas ações terão um impacto direto sobre o dia a dia dessas pessoas. Então, para mim, não tem dúvida, assim, é estudar. Na semana que vem, na semana que vem não, no final do mês a gente vai falar sobre Long Life Learning, né, e é um conceito muito usado hoje em dia, para falar sobre processos de aprendizagem ao longo da vida. Hoje, um profissional que se destaca, ele sabe o que é isso. Hoje, um profissional que se destaca, ele entende as pílulas de conhecimento que ele tem que consumir ao longo da vida para não ficar defasado e para não defasar pessoas que estão ao seu redor, né? Então, para mim, é educação, é aprendizagem, são as possibilidades que a gente tem de aprender todo dia, né? Muito bom. Tem uma pergunta aqui, ó. Qual é a dica que vocês podem dar para empreender em outro país? Acho que é a Viviane, né? A Viviane que fez essa pergunta. Você quer responder, Carlos? Olha, eu vou te dar uma dica, Viviane. Eu adoro fazer esquemas, estruturas. Então, pega um papel, coloca no topo Cuidado do esse negócio de papel. esquema, fazer isso. É, uma estrutura. Porque em PowerPoint a gente chama muito de esquema, né, por causa da estrutura. Então pensa o seguinte, pega um papel, coloca no topo desse papel o país que você quer empreender. Vamos chutar, Portugal. Aí pensa o seguinte, o que eu preciso fazer para empreender em Portugal? Aí você vai abrindo as caixinhas. Ah, para empreender eu preciso ter um visto de residente, estou chutando aqui, gente, eu não sei, e eu preciso ter o mínimo de X euros para investir. Então você já tem duas caixinhas. Para eu ter esses X euros, o que eu preciso fazer? E aí você vai descendo. Quando você chegar no final dessa árvore, você vai saber qual é o final. O final dessa árvore vai ser quando você vai falar assim, opa, já sei então o que fazer para empreender em Portugal. Aí vai em frente. Mas não se incomode e nem se dê como derrotada se ao longo dessa árvore você falar assim, não dá para empreender em Portugal, não. Não dá agora, não dá nesse momento, não dá naquilo que você está pensando. É Portugal, ó, a Viviane falando que é Portugal. Então faz essa estrutura. Sabe, pensa quais são todos os fatores críticos de sucesso para você poder empreender lá. E aí depois que você tiver essa estrutura, prega isso numa parede, eu adoro fazer isso, prega isso numa parede, e aí vai todo dia olhando ali quais são os pontos que você já resolveu, já entendeu, já sabe o que fazer. Quando você terminar essa estrutura, vai em frente. A gente se vê em Portugal. Muito bom. Muito bom. E tem um ponto a mais também que eu quero somar, que eu acho assim, sabe, Viviane, muitas pessoas, elas têm um sonho e têm uma ideia, e elas se apaixonam pela ideia e esquecem de pesquisar e de compreender se esse mercado é o mercado para aquele produto ou aquele serviço que ela está pensando, né? Então, eles subestimam o mercado, entendendo que a ideia dele é boa, é ótima e pronto, acabou. Então, pesquise, estude. Tem alguém que já está fazendo isso lá? Quem está fazendo? Será que as pessoas que estão lá, elas vão querer o seu produto? Por que elas vão querer? O que você vai apresentar no seu produto que é diferente do que já tem no mercado, né? Então, eu acho assim que quando a gente fala de estudar para fazer transições de carreira, nós estamos falando de estudar de tudo, estudar a nova cidade. Você pode falar assim, a minha transição é que eu vou mudar para Florianópolis. Ai, que delícia. Vou mudar para Florianópolis, eu quero empreender lá. Tá, mas o que tem naquele mercado? Aquele mercado sobrevive do quê? Né? Então, eu vejo muitas pessoas com essa história das expectativas irreais, das decisões intempestivas, né? De, eu tô com o saco cheio da minha vida, eu vou mudar. Então, não é assim, né? Claro que a dor, né? Vamos dizer assim, a insatisfação muito forte, eles são motivadores para a gente fazer movimento, sair de onde a gente está para um outro lugar melhor. Mas a gente tem que tomar muito cuidado e olhar para isso e falar, peraí, ok, eu estou com a motivação interna para fazer mudança na minha vida, mas o que mais? Porque não pode ser só isso, né? Tem que ter um planejamento, tem que ter análise,
compreender o que você tem de talentos, né? O que você tem de valores, como é que você pode expressar esse seu talento, porque trabalho é a expressão do talento, isso é um trabalho feliz. Quando você pode expressar o seu talento no trabalho, você vai dizer que você é feliz no seu trabalho. Então, eu acredito que se você cuidar, né, de compreender todos esses passos, a chance de êxito é muito grande. E eu queria só resumir, Carlos, até para quem entrou no final poder anotar os pontos que a gente falou aqui, gente. Nós falamos de 6 pontos-chave para qualquer transição de carreira. E depois também eu quero pedir para você que participou, nem que seja um pouquinho, depois você começa do início para ver a parte que você perdeu e manda no final, nós vamos deixar gravado aqui no canal, essa live para quem não pôde participar, mas você sabe que ou está querendo mudar de emprego ou perdeu o emprego agora. E esse também é um ponto importante, a gente tem que falar já já, Carlos. Já fica aí com a pergunta. E para quem perdeu o emprego, como é que faz? Então, anota lá, gente, os passos. Ó, entender os seus valores e seus talentos. Quem é você? O que você gosta? O que é importante para sua vida? Segundo, estudar essa nova área, essa nova empresa, essa nova cidade, esse novo país, né, Viviane? Então, estudar o que isso vai requerer de você, aprender algo novo, lidar internamente com as preocupações. Então, você vai fazer isso através também de leitura, de estudos, de reflexões, mas compreender que é natural que você terá preocupações, todo mundo tem preocupações. O quarto, buscar apoio de mentores, de pessoas que você confia, que podem te orientar, te ajudar, te apoiar, te mostrar caminhos para você conseguir aquilo que você deseja de uma maneira mais leve. O quinto é planejamento. Que mudança é essa que você quer fazer? Quanto de dinheiro você precisa? A gente sempre fala, você vai fazer uma mudança de carreira, você vai empreender, tem uma reserva, porque nenhuma empresa dá resultado logo que você abre. Ela vai precisar de um período de pelo menos 6 meses. Então, você tem que ter dinheiro para aguentar esse período, para conseguir pagar suas contas e não ficar desesperado, arrancando cabelo, querendo desistir, porque ainda não ganhou o dinheiro que você queria. Então, ter uma reserva financeira é muito importante para fazer transição de carreira em paz, né? Com um equilíbrio emocional. E o sexto é ajudar a ajustar expectativas, né? Ajuste suas expectativas. O que realmente é possível para aquela carreira que você está fazendo. Eu já recebi algumas vezes situações de profissionais que queriam mudar de área, né? Queriam sair da área, sei lá, de medicina, até de medicina, sair de medicina para artes ou vice-versa, né? Ou sair da área de direito para a área de vendas. E que só que eles já tinham conseguido chegar num nível de salário, de remuneração alto. Então a pessoa fala assim, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer o que eu amo, que não é o que eu estou fazendo hoje? Como é que eu vou abrir mão disso, né, por algo que vai ser início? Então, geralmente, quando você faz uma transição de carreira, mudando para uma outra área que não é a sua área de alta performance, não é a sua área de conhecimento e expertise, você provavelmente pode ter uma perda financeira. Então, é importante que você tenha uma reserva para te ajudar nesse período, até que você ganhe musculatura nessa nova área, tá bom? Então, esses são os passos. Carlos, nós só temos 2 minutos, não vai ter como dar dica para quem... Aliás, vai lá. Dica para quem perdeu o emprego. 3 passos essenciais para quem perdeu o emprego. Na verdade, eu acho o seguinte... É claro que a pressa de quem perdeu o emprego às vezes é um pouco maior, mas não deixa de olhar esse planejamento que a Lorena repassou agora e ver o que é viável de fazer. Eu sempre falo, tem o gerenciável e o não gerenciável. O que não dá para fazer, esquece, não vai sofrer com aquilo não. Mas o que dá para fazer? O Rubens aqui do Rio, ele falou o seguinte, a prática é fundamental. Eu vim de uma reunião que aconteceu mais cedo, que eu adorei uma frase que eu escutei, que o mentor ele falou o seguinte, toda vez que eu começo um curso eu digo, isso aqui não é cinema. Então não é para você sentar na frente do conhecimento, comendo pipoca e assistir. É para aplicar. Então tudo aquilo que você estuda, que você aprende de novo, aplica no seu dia a dia para você poder ter uma retomada boa. Para você ter uma retomada com mais conhecimento. Então olhe um planejamento como esse, você que perdeu o emprego agora, vê o que é viável de ser feito, se planeja dentro do tempo, inclusive de disponibilidade financeira que você tem para se sustentar durante esse momento no mercado e se organiza. Não faça nada no susto. Isso é fundamental.
Muito bom. Carlos, olha, muito obrigada. Eu quero aqui dizer para todo mundo que participou, não esquecer de compartilhar depois, por favor, a live que vai ficar gravada. Acessar o blog da Step U, nós temos muitos artigos lá. Acessar outras lives também que nós fizemos. Toda quinta-feira à noite a gente tem essa nossa live aqui. Na semana que vem a gente vai ter uma live, gente, com o Head de Inovação da Startse. Vai ser uma live muito top. Já se planeja para você vir participar. Muitíssimo obrigada, Carlos. Parabéns pelas transições de sucesso que você fez na sua vida. Adorei. Beijo. Foi maravilhoso. Sempre muito bom falar com você. Beijo, grande abraço para todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Um beijo. Bom sucesso e boas transições aí para vocês, viu? Tchau, tchau.